Portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a uma mulher, e ambos serão uma só carne. Como ter um casamento abençoado é o nosso tema, e temos como convidada a palestrante Elizabeth Neto. A vossa atenção. Shalom Adonai a todos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com o mundo, com os crentes, os casais, jovens, adolescentes, o conselho que a palavra de Deus tem para a nossa vida conjugal. Quero abrir a Bíblia em Gênesis 41, uma história muito conhecida e que há tempos nós estávamos a estudar e o Senhor falou algumas coisas com relação à vida marital. Gênesis 41 é uma história muito conhecida, a história de José, onde ele interpretou o sonho de Faraó. Eu vou ler o versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua graça, misericórdia. Obrigado, Deus, porque tu és Deus. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Nessa manhã eu quero te pedir, Senhor, ajuda-nos a tua palavra. Fala ao nosso coração e que através dessa palavra vidas sejam transformadas. Famílias, lares sejam restaurados, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar hoje do tema segredos para sair de uma crise, ou segredos para um casal ficar longe das crises. É verdade que algumas pessoas, quando se juntam ao seu parceiro, o primeiro sentimento é: eu estou a viver um mar de rosas, com essa pessoa eu vou viver um mel de vida. Já visto que nós, quando nos casamos, a fase seguinte após o casamento é chamada de lua de mel, que quer dizer que as pessoas se juntam para viver doces, delícias, para sentir o gosto da vida, para sentir o prazer, o êxtase, viver aquilo que faz o corpo vibrar, o coração, aquilo que nos tira do chão, que nos faz viver alucinações. Isso se chama paixão misturado com amor. As pessoas não imaginam que quando vão se casar, vão viver crises. Antes de nós falarmos dos segredos, como um casal ser feliz, recuperar-se de uma crise, o que é uma crise? Ou quais são as crises comuns que têm assaltado famílias, lares, casamentos? As pessoas, quando se casam, quando se juntam, no princípio tem sempre aquele momento que começa a haver choques. Não é para todos, porque as crises não são iguais em todos os casais. Existem diferenças. E porque uma crise vai ser vivida de acordo com o temperamento da pessoa, acredito eu, a maturidade da pessoa, acredito eu. Também uma crise vai ser vivida de acordo com a conversão da pessoa, para nós que somos crentes. Se a pessoa não é crente, não é convertida, não tem comunhão com Deus, ele tem uma maneira de sair das crises, ou de enfrentar a crise, ou até de não enfrentar. Se a pessoa não tem maturidade, ela também tem uma maneira de enfrentar a crise. Se a pessoa não sabe reagir, então fica pior para o casal. Existem casais que logo no princípio vivem bem, e admiravelmente as pessoas dizem: mas casaram agora, não estamos a ouvir nada, não tem nenhum problema, estão sempre bem, porque eles casaram com maturidade suficiente para logo os primeiros desafios serem levados sem problemas. Mas existem casais que logo que se juntam, é a famosa crise do primeiro ano, como dizem os psicólogos, logo que se juntam, ali começa a guerra, mas é uma guerra tremenda. E você já nota no olhar
da pessoa que se casou há 1 mês, há 2 meses, às vezes há 6 meses, que a pessoa não está feliz, as pessoas não conseguem esconder. Tudo por quê? Porque chegou e apanhou um choque de realidade. A pessoa, quando se junta com alguém, às vezes tem imaginações, principalmente para as mulheres. As mulheres por natureza são coração em pessoa, né? A mulher poderia deixar de ter mãos e pernas, só ser toda coração. Porque a mulher só vive de sentimento. Como ela sentiu, como ela imaginou, como ela gostou, como ela acha. E ela pensa que quando ela vai casar, também vai ser mesmo assim. E as mulheres, na maior parte das crises do primeiro ano, as mulheres é que têm sofrido demais. Por quê? Porque ela idealizou um marido, idealizou um parceiro. E quando ela se casa, ela começa a ver que, afinal de contas, não é o que eu pensei. Não é como eu vi na novela. Não é como o marido da minha colega. Não é como meu pai até. Não é como meu tio. As mulheres têm essa mente fantasiosa incrível. E quando o parceiro se vê a ser obrigado a ser uma coisa que ele não é, que ele nunca foi, mas ele está a ser exigido a ser, aí começa a crise. Os casais que vivem crise do primeiro ano é exatamente essa. Porque a pessoa não quer aceitar o outro como ele é e ele quer fabricar alguém da sua vontade. Quer fabricar alguém do seu feitio, da maneira como ela pensou, da maneira como ela acha, da maneira como ela desenhou ou como ela fantasiou. Aí começam as crises. Existe também alguns casais que vivem crises, por quê? Por causa de ciúme. Para mim, ciúme é quando uma pessoa ela não consegue se valorizar. É quando uma pessoa tem complexos dentro da sua própria mente. Quando um marido sente muito ciúme da sua mulher, ou quando uma mulher sente muito ciúme do seu marido, é porque na sua mente o marido precisa de algo ou sente algo que essa pessoa não consegue ser ou não consegue dar. Ou até mesmo essa pessoa, ela sozinha se deprecia. É uma pessoa que se comisera, se coloca no lugar de coitada. É uma pessoa que acha que eu não sei fazer, eu não posso fazer, eu não tenho essa beleza toda. E ali, em alguns casos, o marido trabalha numa empresa em que ela até já sabe que tipo de mulher estão à volta do seu marido. Ali começam os problemas de ciúme, que não é nada mais nada menos do que desconfiança e complexo de inferioridade. Porque a pessoa que tem ciúme, ela desconfia, não consegue confiar. Segundo, ela sozinha se diminui. E existem casamentos, infelizmente, que têm sido destruídos por causa do ciúme. Existe uma outra crise que se chama filhos. Irmã Elizabeth, filhos é uma bênção. A Bíblia diz que eles são a herança do Senhor, amém. Mas existem casais que quando os filhos chegam, aí começam os problemas. Por quê? Eu tenho dito várias vezes quando eu palestro que há muitas mulheres que perdem os maridos porque o marido lhe deu um filho. Porque ela não consegue equilibrar o afeto que tem que ser dado ao filho e o amor da sua vida, que é o pai. Eu sempre digo lá na igreja, nas mulheres, nunca se deixe perder porque você tem um filho. E os pais, principalmente quando são jovens, os homens, eles não conseguem compreender que não, essa mulher precisa de ajuda. Ele também se coloca no lugar de triste, também fica com ciúme do filho. Há pais até que sentem ódio dos filhos, não têm amor de pegar os bebês no colo, porque esse bebê está me tirando o lugar. Há pais que têm ciúme de ver a mãe a pegar o seio e pôr na boca do filho, porque o seio lhe pertence. E como ele nunca mais conseguiu fazer o mesmo que o filho está a fazer, ali começam os problemas. Isso também é uma crise. E há casais que se distanciam por causa da maternidade. Mas eu acredito que a Bíblia está no seu lugar. A Bíblia diz, o Senhor disse em Gênesis capítulo 2, não é bom que o homem esteja só. Lhe farei uma adjuntora. Adjuntora quer dizer uma ajudadora. Depois da Bíblia falar da criação de tudo, até do homem e da mulher, Moisés separou uma narrativa só para explicar qual foi a origem da criação da mulher. Foi quando Deus viu que o homem estava sozinho. Deus criou a mulher porque viu que o homem estava sozinho. Ele disse, não é bom.
Porque apesar das responsabilidades que Adão tinha, ele precisava de alguém que lhe ajudasse. E o homem sozinho não pode. Eu entendo nessa passagem que Deus deu à mulher uma capacidade de ser multiforme, ou de exercer multitarefas e fazer bem. A mulher tem essa capacidade. Por isso é que Deus fez a mulher mãe, esposa, trabalhadora, amiga, irmã. Deus fez a mulher para muitas coisas. Eu não acredito quando uma mulher me diz, e se o filho também está chorando, então eu vou fazer como? Tem a hora de você fazer calar o filho, sustentar o filho. Tem a hora que o filho vai dormir. Se não dormir, então esse filho é anormal, já é caso de oração. E tem a hora que você também vai ter que sustentar o pai. Deus não ia te dar marido e filho para te destruir. Não acredito nisso. Isso é uma questão da gente se organizar. Eu comecei com esse assunto porque o texto que nós lemos fala de uma crise. Essa crise surgiu no Egito e a Bíblia diz que Deus mostrou a Faraó, porque quando José começou a interpretar o sonho, é isso que ele disse. Quando Faraó lhe repetiu os sonhos, depois de ter chamado os feiticeiros e os magos e não conseguiram interpretar, José disse, Faraó, as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as 7 espigas boas, as 7 espigas magras, tudo é só uma coisa, são 7 anos. 2 cadeias de 7 anos. E Deus mostrou a ti porque esse tempo está próximo. Tempos de crise. Tempos de crise para serem solucionados precisa de sabedoria vinda de Deus. Se a pessoa não tem sabedoria dada por Deus, as pessoas morrem. As pessoas morrem, mas é para reafirmar o seguinte: as crises existem, as crises existirão, desde que o mundo é mundo e até que o mundo terminar, as crises existirão. Jesus disse em João 15, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não aceito a palavra divórcio. Para mim, divórcio não é solução, nunca foi. As pessoas, quando dizem que querem se divorciar, simplesmente estão a fazer uma coisa, fugir de resolver os seus problemas. Quando as pessoas dizem que querem se divorciar, é porque estão a fugir à sua responsabilidade. As crises vêm para nos fazer crescer. É isso que aconteceu nesse versículo, nessa passagem que nós lemos. E eu comparo o casamento, a vida conjugal, como o sonho de Faraó. Todo casamento, por mais dinheiro que as pessoas tenham, por mais formação que as pessoas tenham, por mais bem de vida que as pessoas tenham, em todo casamento haverá sempre o lado das 7 vacas gordas e haverá sempre o lado das 7 vacas magras, que são as crises que hão de vir. Existem as crises que eu falei há bem pouco tempo, do primeiro ano, as crises de ciúme, as crises por causa de aparecer filho, mas também existem casais que já estão casados há 20, 19 anos, que vão viver outro tipo de crises. Por exemplo, quando os filhos já são grandes e os filhos querem sair de casa, ali vai começar uma outra crise, porque há pais, mães que vivem, camuflam a sua vida conjugal por trás da existência dos filhos. E quando os filhos começam a sair de casa, o que acontece? O pai e a mãe perdem graça. Eu ouvi uma mulher a dizer assim, ela já é avó. Quando os netos vão lá para casa, ela também vai dormir no quarto com os netos. E quando o marido lhe chama, ela fala, oh, Antônio, eu já sou mãe velho, já sou uma avó. Isso é uma crise. E resultado, por causa da velha seguir os netos, dormir com os netos no quarto dos netos, o avô arranjou uma amante. E a velha que estava a dizer que nós já somos avó, deu conta que afinal de contas o avô ainda está vivo. Quando se está vivo, é porque Deus nos dá a oportunidade de viver tudo que a vida nos oferece. E uma das coisas que a vida nos oferece é o prazer da carne. A carne é mesmo nossa, é Deus quem fez. Nós não podemos abrir mão disso. Então, eu vou começar a falar agora como nós sairmos da crise. Quais são os segredos para um casal ser feliz? Alguns segredos, claro. Para um casal ser feliz e sair das crises. Para mim, o primeiro segredo de todos. Já agora eu aproveito fazer um convite. Eu sei que esse não é um culto evangélico, não é um culto de domingo em que nós estamos a pregar para você aceitar Jesus, mas eu quero te dizer nesse momento que a solução para todos os casais, a primeira de todas é Cristo. A primeira solução é você conhecer Jesus, aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador e
não parar por aí, ter uma comunhão com Ele. Porque se nós não tivermos comunhão com Deus, podemos até ir à igreja, nós estamos cansados de ver isso. Pessoas que vêm à igreja, pai, mãe e filho, mas vivem uma vida farrapada, uma vida sem alegria. É um lar de camuflagem. As pessoas veem que são marido, são mulher, mas no fundo vivem mal, não são felizes. Por quê? Só vieram à igreja, aceitaram Jesus, mas não têm uma comunhão. Por que eu digo isso? Porque quando nós temos comunhão com Deus, o Espírito Santo trabalha no nosso caráter, no nosso temperamento. Gálatas 5:22. Ele produz dentro de nós o seu fruto. E o fruto do Espírito Santo é o quê? É a moldagem do nosso ser. Quer dizer, todos nós, ninguém nega isso. Todo mundo é bom até certo ponto e também é mau até certo ponto. Aquilo que é mau em nós, o que Deus quer fazer é tirar. E aquilo que é mau em nós, quando é deparado com o casamento, que é um outro ser, que Deus te deu, a mulher que Deus te deu, o homem que Deus te deu, quando esse outro ser descobrir que afinal de contas, fulano é mau nesse ponto, vou lhe deixar, a solução não vai ser deixar. A solução é colocar o nosso temperamento nas mãos do Senhor para que a pessoa venha mudar. A solução não é você divorciar. A solução é buscar Deus para que a pessoa venha mudar. Eu tenho dito que cada marca de carro precisa ir na sua representante. Por quê? Porque a representante, quando formou aquele carro, ela sabe o que o chassi precisou, o que o motor precisa, o que... Eu não sou mecânica, os irmãos que têm carro podem saber melhor o que eu estou a falar. Você não vai pegar um carro da marca Toyota e levar na Hyundai. Não existe isso. Se Deus é que fez o teu marido, é que fez a tua mulher, Deus não vai desconseguir esse coração. Não existe coração, por mais difícil que seja, que na mão de Deus venha a ser desconseguido. Não. A primeira pessoa que pode entrar no coração e moldar o coração é Deus. O segundo ponto para resolver crises no lar é maturidade. Eu sempre digo isso quando eu falo com jovens e adolescentes. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, e deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. A palavra que está aí é homem. Aí não está a dizer deixará a criança, deixará o menino. Não, nem moço, está a dizer homem. O que é maturidade? Hoje em dia é subjetivo. Eu já fui em várias palestras que muitas mulheres disseram: ah, mas palestrante, meu marido tem 38 anos, não tem juízo nenhum. Meu marido tem 42, não tem juízo. Há tempos, 2 semanas atrás, eu estava a palestrar para um grupo de mulheres numa casa. E quando eu saí com a dona da casa, ela me disse que o marido tinha acabado de arrumar as coisas e tinha ido embora. Porque no nosso país, há uns 5 anos atrás, essa moda entrou. Que quando se tem problema, a mulher agora é que fica em casa, o marido agora é que sai. Antigamente, o homem dizia: vai na tua mãe. Hoje, o marido é que arruma as coisas, volta na casa da mãe dele. Eu perguntei: ele tem quantos anos? Tem 38. Eu meti a mão na boca. 38 anos, não amadureceu. Maturidade, capacidade de responder pelos seus atos. Capacidade de assumir as suas necessidades. Isso é ser maduro. Eu sempre digo para os adolescentes: você não tem isso, não queira pegar em mulher. E até para o jovem, se você não tem maturidade, mora na casa da tua mãe. Deixa a filha ali também na casa do pai dele. Porque você, quando vão te pedir: filho, o dinheiro então do pão, a cabeça está te doer. Porque estão a te pedir dinheiro do pão. Na casa da tua mãe, o pão, você até não sabia onde sai, já encontra o pão pendurado. Então, se você não está preparado para assumir certa responsabilidade, eu mesmo vou te falar: pode ficar com 30 anos na casa da tua mãe. Porque maturidade é capacidade para você assumir. Se não tem isso, não casa. Porque quando a pessoa não tem maturidade, quando se junta com o outro, aí começam as guerras. É a famosa crise do primeiro ano. Muitos afiliados que nós madrinhamos, alguns, nem todos, tiveram essa famosa crise do primeiro ano. E sempre foi isso. Porque ele me falou, porque ele me disse: você quando vai perguntar no fundo, não tem juízo. Não tem juízo, mas já casou. Não tem juízo, já engravidou. A mulher já está esperando o bebê. Porque ele pensava na mente dele que ter mulher é só nós te levar em casa, vamos ficar juntos na mesma cama. E papai não vai me mandar mais, não vou depender mais. E ela também pensava: não, essa senhora, as meninas quando são adolescentes é assim: essa senhora está se metendo muito na minha vida. A mãe quando fala já não é mais mãe, já é essa senhora.
vou ter minha casa. E ela pensava que vou ter minha casa, as responsabilidades vai deixar na casa da mamãe, vão te acompanhar. Então, se você não tem maturidade, não case. Case consciente de que eu vou assumir uma família. A Bíblia fala, o homem é cabeça. Homens que estão a abandonar as casas, que estão a deixar as mulheres em casa, que estão a deixar os filhos em casa. A Bíblia está a dizer o homem é cabeça, cabeça é líder. Até Paulo compara a liderança do homem com a liderança, a responsabilidade do homem na família, na mulher, com a responsabilidade que Cristo tem para com a sua igreja, Efésios 5:22. Então, se você não tem ainda isso, está a ver que você não tem essa capacidade, meu irmão, eu estou a te pedir, não case. Quando você assumir, quando você ter maturidade, amém, pode casar. Porque você vai saber que eu tenho responsabilidades a assumir. E você não vai fugir das suas responsabilidades. O que está a trazer muitas separações em pouco tempo é isso. As pessoas não querem assumir a sua responsabilidade. Quer obrigar a mulher a viver conforme a mãe dele viveu. Minha mãe, meu pai lhe dava 1000 kwanza, ficava toda semana, nós jantávamos, almoçávamos, e você também quer que a tua mulher, com 1000 kwanza, também vão ter que viver toda semana. Se a mulher pedir, você tem muito luxo, volta na casa da tua, isso é luxo que o teu pai te deu. Depois de maturidade, o caminho que nos leva a sair das crises. Quando nós falamos de maturidade, é mais a crise dos primeiros tempos. Depois de nós passarmos as crises dos primeiros tempos, os que tiverem, os que não tiverem, o caminho que vai nos levar a sair de todas as outras crises se chama amor. Mas eu vou decifrar esse amor. O amor é benigno. O amor não é ciumento, não é invejoso, não se importa com leviandade. O amor tudo crê, tudo suporta. Eu cheguei à conclusão que nós, os africanos, Angola, África, temos uma maneira diferente do europeu amar. O nosso amar é um amar que fica aqui dentro, não sai para fora. Quer dizer, nós não soubemos mostrar para o mundo que nós amamos. Mas tudo isso são questões culturais. Porque nós crescemos assim. Eu nunca vi o meu pai dar beijo na minha mãe. Abraço então, coisa rara. E eu também quando amo, quando estou a amar, só mesmo já o conquistar, parece que eu estou a dar berro na moça. Fala então, se queres ou não me queres. Às vezes manda uma carta, agora que é dos Facebook, manda uma mensagem, se não te responder, já trancou a cara. Uns até descaem mesmo do pedestal, fica mesmo criança, pede mesmo favor. Mas quando ele conseguir a mulher dentro de casa, acabou. Começa no dia da festa. Você vê os nossos fotógrafos estão a ser formados em terapia. Os nossos fotógrafos se tornaram verdadeiros psicólogos. A noiva que está a ir casar não vai com cara alegre. Você está casado, vai gastar dinheiro, hein? Você convidou as pessoas, todo mundo veio, calor é calor, você está maquiada, hein? Aquele vestido todo, esse esforço todo, fez dívidas até, tem pessoas que para casar fazem dívida, mas chega no dia do casamento, a cara bem triste, o fotógrafo todo era, mano, então, você casou pra quê? Que felicidade é essa? Amor é prática. Amor é um sentimento que é demonstrado na prática. Se você não está praticando, então você não ama. Sempre que você viver alguma crise no casamento, o que vai fazer você levantar dela é o amor. O que me juntou a essa pessoa. Eu amo muito meu marido. Hoje, quase 20 anos, eu consigo ver o que é que me atraiu aquela pessoa, até nos momentos de aborrecimento. O rosto, essa parte. O olhar, aquele olhar não mudou até hoje. Então vem a crise, passa a crise, você consegue superar porque você se lembra o que te juntou essa pessoa. Eu amei. Eu amei. É um sentimento que eu não senti por mais ninguém. Eu olhava para outras mulheres, mas todas as mulheres pareciam homens. Mas quando eu olhasse para ela, alguma coisa dentro de mim saía fora do lugar. Isso é que me juntou a essa pessoa. Esse sentimento não pode morrer nunca. Venham filhos. Vem turbulências, vem carência, vem estabilidade, desestabilidade. Esse sentimento nunca pode morrer. E esse sentimento precisa de ser regado, sustentado. O amor dá, como Deus deu a Cristo. Imagina se Deus ficasse não falar, filhos, eu vos amo. Filhos, eu vos amo. Nós deixaríamos de pecar? Se Jesus negasse se dar, o que seria de nós hoje? É porque você não dá. Hoje, casamentos que têm 10, 15, 12 anos, as pessoas perderam o interesse próprio, perderam o interesse no cônjuge,
Você ouve na boca do marido, e é triste ouvir o marido falar isso. A minha mulher é fria, a minha mulher não se mexe, minha mulher não faz nada. Há tempos eu estava numa palestra e um rapaz disse: eu fiz tudo! Eu dava flores, quando eu viajasse eu trazia presente, mas eu não recebia nada. Eu disse: meu filho, cai fora. Porque amor é doação recíproca. Eu te dou, você também me dá. Se você não me dá, alguma coisa vai ficar desequilibrada. Você precisa se dar. Eu vou falar de um assunto. Nós, as mulheres africanas, não digo eu já não estou lá. As mulheres africanas, as mulheres angolanas têm problema de se doar. Principalmente quando os filhos já estão a ficar adolescentes. A minha mulher não me toca mais. A minha mulher, se você não lhe toca, ela pode ficar um mês também não toca. Ela fica um mês não toca, mas no coração está lhe doer. Quando você já casa com alguém, em que você vai ficar como Deus te fez, aí mesmo você já se humilhou. Ele vai te ver como tua mãe nunca te viu, teu pai nunca te viu, a não ser quando você era criança. Ele é que está vendo, não é só ver. O apóstolo Paulo disse: não vos defraudei, quer dizer, ninguém deixa de cumprir o seu dever um para com o outro. O cônjuge não pode deixar de cumprir o seu dever sexual um para com o outro. Você não pode se roubar. 4 filhos, eu não entendo como é que uma pessoa faz 4 filhos, 5 filhos, mas na cama, como diz o meu marido, é botija. Esses filhos, você está levando sua fama que você tem 4 filhos, você não faz nada. Nunca sentiu gosto. Deus não nos fez para isso, irmãos. Eu sempre digo que sexo é como se Deus tivesse dito: filho, eu estou a te dar uma Coca-Cola, mais uma colher de açúcar. E um bolo já recheado, bonito, e Deus pegasse mais uma cereja, colocasse mais em cima do bolo. É sexo, irmãos, é alegria. É para ser desfrutado. O casal, se quiser sair fora das crises, precisa viver uma vida sexual sem vergonha. Não é todos os dias só desligar a... Alguém disse: ei, madrinha, tem que desligar a lâmpada. Que isso? Vamos desligar a lâmpada, mas também não precisa ser um poste da rua que vai entrar no quarto, não. É uma lâmpada suave. Nós mesmo podemos fabricar nossa novela. E quando isso acontece, não tem crise. Até doença se resolve na cama. Vai te passar a febre, vai passar, eu sou testemunha. Febre, não estás grave. Uma febrezinha vai passar. Você vai sair de qualquer crise que venha acontecer na tua casa. Outro segredo: por causa do amor, não deixe que as crises durmam com vocês na cama. A crise acaba aqui, na sala. E o casal, quando já tem anos de vida, 5, 7, 10, 12 anos, tem que aprender a encarar as crises. Não é fugir, não é levar na rua, não é telefonar para o vizinho, para a mãe, para a madrinha. É vocês os dois. É do vosso filho, resolvam vocês os dois. É de vocês os dois, conversem. Alguém quer se intrometer no meio da família, vocês precisam conversar. Nunca deixem de conversar. Eu sou apologista disso, que o que faz um casal permanecer é uma grande amizade. E a amizade está dentro do amor. Se vocês são amigos, nunca você vai aceitar uma opinião diferente da rua contra o teu parceiro. Alguém pode vir te dizer: a tua mulher afinal ele não presta. Mas é a tua mulher, você conhece a tua mulher melhor do que ninguém. Você que conversa com a tua mulher, aquela opinião não vai fazer nada. Porque vocês não abriram mão da vossa amizade. Não é o facto de nós estarmos casados há muito tempo, nós temos filhos que já estão quase a se casar, ou já temos neto, que nós vamos deixar. Eu sempre digo: Deus não ia me fazer isso. Eu não posso ser infeliz. Deus me deu marido para complementar a minha missão e a minha vida aqui na terra. Que Deus possa nos abençoar, que como José, Deus te dê sabedoria para ultrapassar as crises. Quando José abriu a boca e falou para o rei o que significava as 7 vacas e as 7 espigas, o faraó disse: olha, vamos encontrar alguém melhor do que ele para resolver esse problema. Você vai encontrar alguém melhor do que você para resolver o teu problema. Se você está a notar que existe crise, então, do mesmo jeito como você está a notar o problema, irmão, irmã, é do mesmo jeito como Deus vai te dar sabedoria para resolver o problema. Vamos orar. Senhor, eu te peço nessa manhã, eu entrego todos os lares que estão ao alcance da minha voz e não só. Espírito Santo de Deus, põe a tua mão na família, que é uma instituição tua, que veio de ti, Senhor. E os teus estatutos, como diz o salmista, serão cumpridos. Abre os nossos olhos para vermos as maravilhas que está dentro dele, Senhor. O que o Senhor disse sempre se cumprirá.
Deixará o homem e o seu pai, a sua mãe, e unir-se à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Pai, os desafios da vida, os desafios do lar, todos os desafios da maternidade, da maturidade, Espírito Santo de Deus, capacita homens, capacita mulheres, capacita o homem como cabeça, capacita a mulher como adjutora, a levar o seu casamento a bom porto. Capacita Deus a conversa no lar. Senhor, vem fazer renascer o fogo da paixão nos quartos apagados, nos quartos entristecidos, nos quartos escurecidos, em nome de Jesus Cristo. Senhor, levanta as famílias, para que essas famílias possam te servir e para que essas famílias sejam uma bênção para Angola, em nome de Jesus. Amém. Esperamos que com essas palavras o seu casamento seja uma bênção. Deus abençoe a todos. Viva para Cristo!